esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Irmãos, depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma salva de palmas ao Santo Deus. Queridos irmãos e queridas irmãs, estamos celebrando hoje o 19º domingo do tempo comum, mais um dia do nosso novenário preparatório para um grande dia do nosso padroeiro São Roque. Qual é o dia do nosso padroeiro, igreja? 16 do quê? Graças a Deus. 16 de agosto. Cá estamos nós, auxiliados pela graça divina, preparando-nos para tão excelso dia, o dia 16 de agosto, dia do querido patrono desta paróquia, São Roque. E viva São Roque! Viva esse padroeiro! A palavra de hoje, primeiramente, mostra-nos Deus mesmo confirmando o seguinte: Ele sempre está conosco. Toda a igreja. Ele sempre está conosco. Muito bichuruca. Não sei se tomaram café da tarde, não sei o que aconteceu. Bem bonito. Ele sempre está conosco. Sempre está conosco. Não importam as circunstâncias, não importa o que nós estamos fazendo, deixando de fazer, a presença de Deus na nossa vida é algo certo. Deus jamais abandona um filho seu, jamais abandona uma filha. Ele é um Deus tão próximo. O Papa Francisco, que gosta de falar inclusive, que o estilo de Deus é a proximidade. Vamos falar isso? O estilo de Deus é a proximidade. É próprio do nosso Deus. Olha só, que coisa
mas é próprio de Deus querer estar comigo, querer estar com você. Deus nunca se ausenta. Deus é presença constante, não é de vez em quando. Deus não é assim. Ele sempre está interessado em nós, nunca nos deixa. Queridos, o que pode acontecer muitas vezes é que eu e você nos encontremos por causa da nossa humanidade, por causa de alguma situação por aí que nos afetou, etc. Pode acontecer que eu não esteja em condições de sentir a presença de Deus. Alguém já ficou no estado que não sente a presença de Deus? Pode acontecer isso, pode sim, por causa da nossa humanidade e outros fatores, mas isso não significa que Ele não está presente. Isso não significa que eu estou sozinho, que você está sozinha, sozinho. Deus não abandona toda a igreja. Deus não abandona. Ele não nos abandona, meus irmãos. Só que é o seguinte, que está mostrando aqui também na palavra de hoje, a primeira leitura, essa presença de Deus, essa manifestação de Deus, porque trata-se de uma presença ativa, não é uma presença passiva, que às vezes nós nos fazemos presentes na vida das pessoas com as quais convivemos, que amamos. Às vezes nós somos muito passivos, não somos, gente? Poderíamos ter uma presença melhor, mas uma cadeira em nós, às vezes na vida da outra pessoa, é a mesma coisa, uma presença passiva. Mas Deus não, essa presença ativa de Deus na nossa vida, não é de forma assim, que faz barulho, não é de forma assim espetacular, o céu se abre, todo mundo fica assim, pasmado, perplexo. Não, Ele se faz presente, se manifesta de verdade no cotidiano da nossa vida, no feijão com arroz da nossa história. É isso que nos mostra também a primeira leitura de hoje. Tem gente que espera que o céu se abra, que Deus, uma manifestação assim portentosa, se manifeste, fale consigo. Deus não é assim. Ele fala, Ele é presente, é presença ativa, se manifesta, fala, dá os toques, os sinais dele, mas é do feijão com arroz da nossa vida. É na história que você tece ao longo dos seus dias, na sua realidade, no ordinário da sua caminhada terrena. Entenderam, sim ou não? Sim. A palavra também nos mostra hoje, dando mais um passo na história da presença de Deus na nossa vida, que Ele é presente, sobretudo, principalmente, quando nós estamos passando por algum tipo de perrengue na vida. Alguém já passou algum perrengue na vida? Levante a mão quem já passou. Isso. Nos momentos de crises, já passaram por crises? Sabe o que é crise? Se não soubesse, seria melhor, né? Mas todos nós sabemos, o solteiro, o casado, o jovem, o idoso, o que tem cabelo, o que não tem cabelo mais, todos nós sabemos o que é crise. E nas crises da nossa vida, Ele é mais presente, porque Ele sabe que naquele momento, naquele contexto, naquele momento de apuro, nós estamos precisando mais dEle. Tem gente que quando algum irmão, alguém que faz parte da sua vida, da família até, está passando por alguma crise, cai fora, não dá para contar com o caboclo mais. Mas Deus não é assim. Sobretudo nas minhas crises, Ele está comigo. Coloque as mãos sobre o seu coração. Se diga coração. Feche os seus olhos e diga para você assim: sobretudo nas minhas crises, Deus está comigo. Fale para você isso, você precisa entender isso. Fale para você. Sobretudo nas minhas crises, Deus está comigo. Vamos falar alto agora, pode ser? Sobretudo nas minhas crises, Deus está comigo. Só você agora. Sobretudo nas minhas crises, Deus está comigo. Volta para o Padre. Gente, é isso que o Evangelho quer falar para nós. Há na nossa vida muitas ocasiões, períodos longos inclusive, em alguns tempos, em que o dia é mais escuro que a noite. Alguém já viveu isso? Dá para entender a ideia? Há dias terríveis, há épocas na nossa vida em que vem um vendaval, ventos contrários contra nós,
A nossa vida é uma barca que está aí no mar, no mundo. Quantas vezes parece que ela vai virar? Alguém já passou por isso? Alguém já teve uma sensação, parece que, nossa, eu não vou aguentar, não vai dar mais para mim, não vou conseguir. Alguém já teve alguma sensação assim? Então, principalmente nessas ocasiões, diante nesses momentos, diante dessas contrariedades, mar revolto, mar bravio, Deus está com você, Deus está comigo. Só que o Evangelho tem um detalhe quando mostra isso. Nós precisamos aprender a confiar de verdade em Jesus. Precisamos aprender a confiar para valer no Senhor Jesus, porque tem gente que inclusive é de igreja, 500 anos nas costas e é de igreja, a vida toda, mas não aprendeu direito a confiar no Senhor Jesus, a tê-lo como o Senhor da sua vida, a reconhecê-lo como aquela presença que é superior a qualquer situação que acontece na sua vida, na sua história. Pedro pediu para andar sobre a água. Vocês ouviram isso ou não? Sim. Isso é superar os problemas, enfrentar com coragem. Mas quando começou a sentir o quê? Isso, o vento, isto é, os problemas, as dificuldades, ele começou a prestar atenção só naquilo. Nós não somos assim, às vezes fixamos o nosso coração só naquele perrengue que estamos passando, só naquela situação triste, difícil, complicada, desgastante que nós estamos enfrentando. Tiramos o nosso coração da direção de Jesus e ficamos só ali, fixados, concentrados, focamos mesmo às vezes no problema. Quando nós não focamos em Jesus na hora das crises, nós vamos afundando. Entenderam, sim ou não? Sim. Então todos nós passamos por crises, estamos carecas de saber, afirmamos aqui, mas nem todos nós fixamos na hora da crise o nosso olhar, o nosso coração em Jesus Cristo. E é isso que nós precisamos aprender a fazer. Jesus, meus irmãos, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Mestre e Salvador, Ele não nos aliena. O cristão, ele tem consciência de como as coisas estão na sua vida. Ele tem consciência que tem vendavais, consciência que o mar está bravio, que há contrariedades, há problemas. O cristão não é um alienado, mas ele sabe da realidade na qual se encontra. Ele checa, conclui, tem a percepção da realidade. Só que ele sabe que diante da realidade humana terrena, existe uma realidade que é realidade de fato e a realidade superior. Ele tem um Deus com o qual pode contar. Entenderam, sim ou não? O cristão tem essa consciência. Então, quando você estiver nas crises, e virão tantas outras crises, viu? A vida aqui na terra é desse jeito. Nós não somos crianças. Quando você estiver passando por uma crise, de que configuração for, de que calibre for, lembre-se sempre, segure na mão de Jesus. Ele vai estar com a mão estendida para você. Amém? Amém. Nossa, que amém me chegou, eu estou todo me esforçar aqui, mas vocês assim? Amém? Amém. Ele vai estender a mão para você. Não fique com o coração focado no problema. Tenha consciência da sua realidade, mas acima disso, consciência de que você tem Jesus, que é com você, que é por você. Amém, igreja? Amém. Creio em Deus Pai,